Eu gostaria de começar este vídeo agradecendo e me apresentando. Eu saúdo, agradeço, peço a bênção às potências das encruzilhadas, aos orixás, aos meus ancestrais, aos meus mais velhos, à minha mãe, ao meu pai e todos os seres que possibilitam a minha existência. Para quem não me conhece, eu sou a Cleice, sou negra timbó, nordestina, maranhense, filha de Nilce e de Clésio, irmã do Vitor, tia do João e da Laura e companheira do Patrese. Aproveito também esse momento para agradecer em especial a minha orientadora Celina, a banca avaliadora, a Leda, a Mônica, o dos Anjos, a Luciana, todos os meus pais e mães de santo, meus irmãos de corrente e toda a ancestralidade de todos que estão presentes aqui. Muito, muito obrigada. Então, vamos lá. O tema da minha pesquisa está localizado na encruzilhada do fazer artístico da dança com a experiência ética e filosófica da religião da Umbanda. O meu desejo por essa pesquisa partiu de certa percepção de uma conexão entre meu fazer artístico e a prática religiosa, que eu vejo se encontrarem na formulação de um olhar sensível para o corpo e para o mundo. O encontro do artístico com o religioso é uma das várias encruzilhadas dessa dissertação e certamente é uma encruzilhada que suscita várias questões éticas e por isso me atento para não infringir o segredo e o mistério dessa religiosidade, pois não é o objetivo dessa pesquisa a reprodução de ritos ou ainda sua mimetização, mas antes abrir a porteira e os caminhos para uma elaboração de um pensamento e de um fazer corporal que sequer menos prene das práticas coloniais da dança. E para isso, dentro desse percurso, eu venho entendendo que para trabalhar profundamente nas questões que implicam da encruzilhada de uma pesquisa que está entre a prática artística e a religiosidade afro-brasileira, é necessário tempo, pois a prática corporal e a própria vivência religiosa a qual me proponho são presentificados em outro tempo e espaço de formulação do conhecimento. Então, a condição atual dessa minha pesquisa é mais um ponto de chegada que me abre a possibilidade para outros caminhos e que, por essa condição de trânsito, está suscetível a enganos. Eu entendo que é importante pontuar que eu não tomei contato com a religiosidade afro-brasileira desde minha infância, mas pela cena de uma apresentação artística, onde uma espectadora no final da apresentação me disse que o que eu apresentava se assemelhava à energia de uma pombagira. E aqui segue algumas imagens dessa apresentação. E aí foi por curiosidade a esta potência feminina de Exu que eu cheguei na Umbanda e comecei a fazer parte dela. Primeiro eu ia como pesquisadora, depois de um tempo eu fui convidada por uma comunidade da cidade de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, a ser cambona e depois ser médium de corrente. Então, para essa pesquisa, apesar de ter vivência em outros territórios de Umbanda, outras casas, eu escolhi pelo tempo do mestrado tomar como chão dessa investigação a fala de meu último pai de santo e a experiência do terreiro no qual eu estive como adepta nesses últimos 3 anos, aqui na cidade de Porto Alegre. E aí é dentro do território da Umbanda, e aqui estou falando de território desde Muniz Sodré, como lugar de emanação dos saberes simbólicos afro-brasileiros, que eu tomei contato e consciência de uma ética e filosofia das encruzilhadas, do encantamento e da performance da oralitura. Essas são noções que são centrais no meu trabalho e que são tramadas na minha dissertação a partir dos autores Luiz Rufino, Eduardo David Oliveira e Leda Maria Martins. São noções que vão se cruzando na dissertação, pois vou entendendo a partir de minha vivência religiosa que elas não acontecem separadas, elas estão fiadas uma na outra. Nessa pesquisa especificamente, vejo elas matizarem a minha relação com a criação em dança, principalmente no que tange a relação com uma ética para a criação. E devido ao tempo de pesquisa, eu tive de
fazer alguns recortes e optar inicialmente apenas por esses 3 conceitos que entendo enquanto camadas. Camadas é o modo que nomeio esses conceitos, essas perspectivas desde os saberes de dentro da religião da Umbanda. Elas são um modo de organizar a formulação dessa minha reflexão na dissertação, sendo as camadas um modo que encontrei para reflexionar a ética e a filosofia dos saberes da Umbanda. E eu quero pontuar que essa encruzilhada de saberes vem me ajudando a reflexionar os conhecimentos versados no território dessa religiosidade e principalmente me ajudando a entender suas potências, suas implicações e ética nos processos de criação de uma prática artística como a dança. Em conjunto com a minha orientadora, nós optamos em estruturar a dissertação em 3 capítulos, além das considerações finais, e aqui vocês podem ver como que a dissertação está estruturada nesse momento. E toda essa teorização que eu tento tramar nesses capítulos se dá em conjunto com os experimentos Corpo Nanã, Canto de Água e Falésia, que também são um modo de pensar esses saberes na própria prática artística da dança, principalmente em um exercício de afro-orientação para a criação. Então eu quero pontuar que esses experimentos foram realizados tendo como base a filosofia e ética da Umbanda, um Itan de Omolu, lembrando que Itan significa história dentro da cultura oral iorubá, e esses conceitos que falei aqui, sendo todos eles saberes afrodiaspóricos. O Itan de Omolu conta que Iemanjá o acolheu após Nanã ter abandonado. A história conta que Omolu nasceu com o corpo coberto de feridas e Iemanjá adotou ele, cuidando dele nas águas do mar, levando Omolu para uma gruta à beira-mar, onde ele pôde curar suas feridas, e para enfeitar seu corpo repleto de cicatrizes, Iemanjá lhe deu as pérolas do mar, ficando conhecido Omolu também como o Senhor das Pérolas. Essa é uma versão que escutei de meu pai de santo. Eu escolhi esse Itan, pois depois também que tive a oportunidade de escutá-lo, eu vi certa correspondência dele com uma história de minha família, por isso trabalho com ele. A escolha por esse Itan, mais a vivência dessas orixalidades Nanã, Iemanjá e Omolu dentro do terreiro, direcionaram por meio de um saber boca-orelha a minha escolha de ambiente da realização da experimentação, que aconteceu na cidade de Alcântara, Maranhão, nos manguezais da Praia do Barco e também em Pelotas, na Praia do Laranjal, aqui no Rio Grande do Sul. Agora segue aqui algumas imagens dos experimentos para que se possa ter uma noção de qual é a situação de prática que eu estou falando e qual é o lugar da prática nesse trabalho até este momento.
Então, vale ainda atentar que essa relação dos experimentos com a religiosidade da Umbanda foi um ponto que tentei ter bastante cuidado em minha pesquisa, principalmente para que não houvesse deturpações e eu acabasse reproduzindo ritos ou ainda infringindo o mistério que é próprio dessa religiosidade. E para que esse aspecto fosse então assegurado, eu mantive a fala de meu pai de santo como direcionadora do trabalho e nesse sentido também tentei ficar atenta à própria escuta da vivência no terreiro, pois nesse espaço-tempo, às vezes nem tudo é dito diretamente, o que implica também em estar atenta à escuta da minha vivência. Então, assim, a ética, a experiência e o saber boca orelha no terreiro são aspectos que me apontam o que eu posso realizar dentro do meu fazer artístico e na própria escrita que desenvolvo dentro dessa pesquisa. E a escrita, ela pauta-se na vivência do terreiro enquanto adepta e na própria fala do meu pai de santo. Essa vivência e fala é o que eu adoto como base ética dessa investigação. E para dar conta desse aspecto ético, eu e minha orientadora optamos por abordar uma metodologia baseada na escrevivência. Essa é uma noção da Conceição Evaristo que me ajudou a pensar a escrita desde a vivência e a dimensioná-la como uma investigação encarnada, uma pesquisa encarnada. Pesquisa encarnada é uma noção que trago das autoras Daniela Manfrini e Rosana Sima. Então, a pesquisa ela traz a ética vivida no terreiro para alicerçar o que pode ser dito e dançado. Esses 3 conceitos camadas que falei anteriormente também me ajudam a dimensionar o que pode ser dito, justamente por eles já serem fruto de territórios simbólicos afrodiaspóricos que também possuem um mistério como parte de sua filosofia, o que confere, ao meu ver, já uma peneira em relação ao que pode ser falado e escrito. Então, esses conceitos me dão suporte para pensar os saberes da Umbanda desde os cuidados próprios do fazer dessa religiosidade. Em certo ponto da pesquisa, eu comecei a perceber que esses saberes negro-africanos eram presentes em outros trabalhos das artes cênicas e nesse ponto me fez tomar consciência da necessidade de desenvolvimento de uma pesquisa que dimensionasse quais implicações, artimanhas e filosofias esses artistas negros que são adeptos da religiosidade afro-brasileira acabam criando e gestando em suas práticas de dança que se pretendem na encruzilhada da performance artística com a afro-religiosidade. Fiquei pensando a partir desse ponto em quais seriam as artimanhas que esses artistas gestam justamente por estarem em uma encruzilhada do fazer artístico com o religioso e se essas artimanhas poderiam ser consideradas uma transgressão aos modos colonizadores de criação. Vejo que essas questões são um ponto possível de aprofundamento que eu não consegui desenvolver nessa pesquisa devido ao tempo de sua realização. E a Mônica Duni, a Unicigé, adeptas, pesquisadores do candomblé e artistas das artes cênicas são exemplos que eu trago na dissertação, que tem na escuta, na fala, no pé no chão do terreiro a ética de suas pesquisas corporais. Então, de modo resumido, eu fui percebendo nessa pesquisa que a minha prática corporal, assim como a dessas artistas que trago em paralelo com o meu trabalho, também estão conectadas a essas camadas que, por serem um modo de estar em vida, acabam se estendendo para as suas práticas corporais e presentificando, a meu ver, os saberes afrodiaspóricos na cena. Essas 3 camadas, que encantamento, encruzilhada e performance da oralitura, às vezes despontar como um modo de perpetuação dos saberes afro-brasileiros e como uma resposta a toda a violência colonial que, em resumo, busca desencantar os nossos corpos e apagar outros modos de vida que não se encaixem nas éticas estruturadas pelo colonizador. O pensamento colonial é o que está no chão da dança, aqui me refiro às danças estruturadas pelos colonizadores. É esse pensamento que alicerça e é ele que dá base às técnicas de dança, mesmo aquelas consideradas mais somáticas. Esta é uma reflexão que eu encontro na pesquisadora Luciane Ramos, que, ao discorrer sobre a necessidade de práticas em dança afro-orientadas,
ela reflete sobre a colonização na dança. Então eu quero pontuar que as camadas também não são uma metodologia de criação em dança, elas são um modo de estar em vida dos adeptos da Umbanda e talvez das demais manifestações afro-brasileiras. As camadas me apontam nesse momento para a necessidade de falarmos e termos práticas mais éticas, e nesse trabalho estou falando de ética desde as filosofias afro-brasileiras que por aqui aportaram e resistiram, ética como uma forma de ter responsabilidade com a vida, ética no sentido de que quando tocamos em algo estamos tocando em todo o universo, ou seja, uma ética que tem seu acontecimento ligado à multiplicidade de existências e práticas. E isso implica atualmente dentro da dança na criação e reflexão de práticas ligadas ao exercício da diferença, ao exercício de exunização e desobsessão dos valores coloniais dentro da dança e na própria vida. E, para finalizar, o que quero dizer é que essas camadas que aqui despontam desde a Umbanda são camadas que presentificam a vida, elas forjam vidas, elas não são práticas de epistemicídio, e sim um espaço-tempo de pujança de um território amplo de signos e símbolos afrodiaspóricos. O que eu estou entendendo nesse momento, nesse ponto da investigação, é que esses saberes que aqui enxergo na Umbanda são potências que me apontam para um modo de estar em vida. Eles vêm me abrindo a uma prática, a um ensaio, ainda que de forma muito inicial em meu trabalho artístico, de transgressão da metodologia de criação em dança e das formas colonizadoras que estão cunhadas em meu corpo. E aqui nesse ponto fala a palavra transgressão no sentido da sabedoria de Exu apresentada por Rufino, pois dentro da filosofia de Exu que é trazida nessa investigação, Exu não busca a superação de nada, mas a transgressão. E isso implica não no exercício ingênuo de troca das práticas estéticas, mas a um convite de reformulação e ampliação dos campos de possibilidades de criação de outras práticas de dança. Eu agradeço pela escuta e finalizo aqui a minha fala. Saravá e muito obrigada.